Boa noite, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Já estamos no final do 1 João capítulo 5, né? Já chegamos ao fim do livro e esse último capítulo ele se divide em duas sessões específicas, sendo que na última tem uma polêmica, né? Uma polêmica aí, pastor. Que conversa é essa de que existe pecado que é mortal, existe pecado que não é mortal? Como assim? Eu não estou entendendo. A gente vai chegar lá, irmãos. Mas vamos lá. Primeira sessão desse versículo finaliza o capítulo anterior, quando Jesus abre a sessão sobre falar sobre o amor de Deus, né? Aqui no verso 1 ao verso 12, finaliza essa sessão. E aí João vai reforçar coisas que ele já tinha tratado, assuntos que ele já tinha tratado durante a carta. Primeiro, ele reforça a necessidade do testemunho de que Jesus é o Cristo. A gente tem que lembrar mais uma vez que essa carta tinha como um dos suas principais intenções defender a tese que Jesus realmente era o Cristo, que ele tinha vindo encarnado, né, como homem, combater as principais heresias do gnosticismo e reavivar a fé dos irmãos para um momento que estava acontecendo muita apostasia, muitos estavam desistindo do evangelho, né? E aí ele começa reforçando aqui que o testemunho de que Jesus é o Cristo, e aí ele usa até, irmãos, uma figura de linguagem do Antigo Testamento, que nos tempos antigos era necessário que 3 testemunhas, quando se queria comprovar que um fato era verdade, 3 testemunhas eram invocadas. Se 3 pessoas dessem testemunho, aquilo era considerado verdade. E aí João fala de 3 testemunhas de Jesus, e as 3 testemunhas são o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo depois em Pentecostes, que foi uma promessa de Jesus, comprova que Jesus estava falando a verdade, que ele era o Cristo. A água, referente ao batismo de João Batista, né? A gente tem que lembrar que no momento do batismo, irmãos, Deus falou lá dos céus, a voz de Deus foi ouvida. Quem estava lá ouviu Deus falar: esse é o meu filho amado, irmãos. E o sangue, que é a cena da crucificação, que o sangue demonstra a materialidade de Jesus. Jesus realmente morreu, irmãos. O sangue de Jesus desceu pela cruz. A sua carne foi realmente dilacerada pelo castigo dos homens, né? E essas 3 testemunhas, irmãos, elas são invocadas e João chega a dizer, olha, aquela pessoa que diz que Jesus não é Deus, ela está fazendo Deus de mentiroso. Porque o próprio Deus deu testemunho. Essas 3 testemunhas, o Espírito Santo, a água e o sangue, ela comprova de que Jesus era o Cristo, certo? Essa foi a primeira reforço. O segundo reforço, irmãos, é a necessidade de obediência aos mandamentos de Jesus como uma prova de amor. Aqui no verso 2, ele fala: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Mais uma vez ele fala que se você não guarda os mandamentos do Senhor, irmão, o que você fala que eu amo a Jesus é da boca para fora. Né? Ele evoca essa necessidade de guardar os mandamentos de Jesus. Né? E isso reforça outros textos, né? De 1 João 3, do verso 6 ao 10, reforça o texto de 1 João 2, versículo 4, né? Que tratam desse assunto. E por fim, irmãos, ele reforça também o conceito de que Jesus é o único Salvador. Né? Mais um conceito que João reforça aqui no versículo 12, né? Quando ele fala: quem tem o Filho tem a vida. Se você não tem um filho, não tem como você ter a vida. Né, irmãos? Não existe a vida eterna. Existe um movimento muito forte nos nossos dias chamado ecumenismo. Que o que é que o ecumenismo prega? Basicamente ele prega que todos os caminhos levam a Deus. Que o espiritismo leva a Deus, que o catolicismo, que a Umbanda, que o hindu, todas as religiões levam a Deus. Irmãos, só existe um caminho que leva a Deus. O caminho é Jesus. João reforça isso muito claro, irmãos. Ele diz: olha, Deus nos ama tanto que Deus mandou seu filho. Ele enviou seu filho. E quem tem esse filho, não precisa ter dúvida, tem a vida eterna. Amém? E aí, meus irmãos, vem a conclusão, né? Do verso 13 ao verso 21 vem a conclusão. Então ele inicia a conclusão falando, mais uma vez, o motivo da carta. Qual é o motivo da carta? O motivo da carta é: não tenham dúvidas. Você não precisa ter dúvida, meu irmão. Se você tem o Cristo, se você tem as evidências de que você é o Filho de Deus, através da obediência, através do amor ao próximo, através dos atos de justiça, através da comunhão, através do amor entre os irmãos, se você tem isso, irmãos, você tem o Cristo, você tem a vida eterna. Ele fala aqui no verso 13,
Essas coisas vos escrevi para que credes, para os que credes no Filho de Deus, para que saibais que tens a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Não deve ter dúvida, irmãos, mas aí a gente vai para a sessão polêmica, né? Sessão polêmica vem aqui no verso 16 e verso 17. Pastor, que negócio é esse? Tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte, eu não entendi nada disso. Irmãos, vamos lá. Para a gente entender, por isso que é bom a gente fazer uma leitura corrida do texto, para a gente entender o contexto da carta. Mais uma vez, é preciso reforçar, o contexto dessa carta é: vamos defender contra as heresias. Jesus é o Cristo, quem tem o Cristo tem a vida, irmãos. E aí ele vai, nesse contexto, defender contra as heresias e defender contra aqueles que estão apostatando a sua fé. Pessoas que estão desistindo, irmãos. Nessa época era muito comum pessoas abandonarem a fé, certo? E aí o que é que acontece? Ele vem aqui, irmãos, e ele fala, João fala sobre dois tipos de pecado, certo? Ele fala, primeiro, antes disso, ele vem falar sobre a oração intercessória. E aí ele começa falando que a gente tem que orar, que aquilo que a gente orar a Deus com o coração em Deus, a gente vai receber a resposta do Senhor e Deus vai nos ouvir. E aí quando ele vai dar um exemplo, irmãos, ele introduz no exemplo aqui no verso 16 sobre essa questão do pecado, né? E ele diz, ó, se você vê o seu irmão pecar, você deve orar a Deus para que Deus perdoe o pecado do seu irmão, orar com ele, certo? E ele vai ser restaurado, desde que esse pecado não seja um pecado para a morte. E aí fica a polêmica. Qual é o pecado que é para a morte, qual é o pecado que não é para a morte? Irmãos, o que eu consigo interpretar aqui é que João não estava falando de distinção de tipos de pecado. E o que João estava falando aqui, meus irmãos, principalmente, guarde isso que eu estou dizendo para você, era sobre atitudes de pessoas relacionadas ao pecado. Por quê? Porque a gente vai ver aqui ele falar, irmãos, sobre a pessoa que está pecando e que você ora e Deus restaura. Mas tem pessoas que você ora e Deus não restaura, irmãos. Então vamos lá. João fala sobre dois tipos de pecado. Um que há esperança para o pecador e outro que já não tem esperança, certo? Nisso, João não está definindo um pecado que especificamente vai levar à morte, certo? Mas ele está definindo uma atitude. E qual é essa atitude, irmãos? É a atitude de desistir lutar contra o pecado. Ou seja, basicamente é aqueles que apostatam a sua fé. O que João está dizendo, irmãos, é que existem dois tipos de pecado. Por exemplo, existe o pecado de Davi, quando Davi pecou com Betseba. Davi pecou, Deus levantou um profeta, ele foi lá, conversou com Davi, Davi se arrependeu de seu pecado. Davi chorou amargamente e Davi recebeu o perdão de Deus. E Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas existe o pecado de Saul. Lembram de Saul? Saul pecou. Samuel foi até Saul e disse, Deus está te rejeitando. Deus não quer mais nada com você. Irmãos, em nenhum momento a Bíblia fala que Saul se arrependeu do que fez. Em nenhum momento a Bíblia fala que Saul mudou sua atitude. Pelo contrário, as suas atitudes foram se tornando cada vez mais distantes da vontade de Deus. Ou seja, Saul apostatou a sua fé. Ele parou a obediência. Então, irmãos, isso aqui bate também com o que está escrito lá em Mateus 13, quando Jesus fala sobre pecar contra o Espírito Santo. Bate, por exemplo, com o que está escrito lá em Hebreus também. Hebreus 10, do 26 ao 29, também trata desse tema. Certo, irmãos? Tiago, capítulo 1, verso 15, fala que a concupiscência dá luz ao pecado e o pecado dá luz à morte. Então, irmãos, existe uma progressão. O que é que João está aqui dizendo? É que quando você ora por um irmão que pecou, que caiu, e você chegou até ele e mostrou o pecado dele, e a atitude dele foi uma atitude de arrependimento, irmãos, você vai se abraçar com ele, vocês vão orar e vai ter restauração dos céus. Mas tem aquele que você vai chegar para ele e ele vai dizer, não, eu não fiz nada disso, ele vai negar. E esse vai negar e vai continuar praticando o pecado. Irmãos, essa pessoa, a sua atitude vai gerar a morte. Na verdade, toda a prática do pecado que não existe arrependimento, invariavelmente ela vai levar à morte. Amém, irmãos? E o que é que o João está querendo dizer? É que quando você ora em intercessão por uma pessoa que não quer se arrepender dos seus pecados, uma pessoa que não mudou sua atitude, uma pessoa que continuou na prática, uma pessoa que não quer se arrepender, irmãos, a sua oração não necessariamente o Pai vai ouvir. Porque agora você está orando por outra pessoa. E quando a gente ora pelo perdão dos pecados de outra pessoa, depende do arrependimento dessa outra pessoa. Então, esse é o pecado que leva à morte, irmãos. Então, João não fala de um tipo de pecado especificamente, mas João fala
da prática da atitude daquele que pratica. Então, acima de tudo, irmãos, que você entenda que quando você pecar, você deve rapidamente correr para os pés de Jesus. E Deus tem perdão para a tua vida, né? E ele finaliza o texto, irmãos, essa grande conclusão dessa carta, dizendo: creiam em Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e essa é a verdade, essa é a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.